A gente pode falar de tecnologia, de inovação, mas se não souber lidar com gente, você não sobrevive em nenhum mercado de inovação, mercado atual. Essa é a realidade. Então, esse é o nosso papel, desenvolver as habilidades interpessoais de jovens talentos do ensino médio de todo o Brasil e conectar oportunidades profissionais e estudantis. Então, vagas de emprego, oportunidade de estudo, oportunidade de empreender. E o carro parou no semáforo, eu olhei pro lado, Gui, e foi a primeira vez que eu vi a miséria de perto. E eu vi a cena que mudou a minha vida. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos nesse que é o último episódio do podcast Fator Humano, o Futuro Workplace. O último episódio da primeira temporada, claro. Aqui é um ambiente onde a gente convida líderes e experts de mercado para falar um pouco sobre como o relacionamento humano, a tecnologia e a análise de dados estão influenciando nos ambientes do futuro. Meu nome é Guilherme Del Nero, eu sou um homem ruivo, barba ruiva, óculos. Hoje estou com um blazer azul e uma camiseta preta. E minha expectativa para esse episódio é aprender tanto com uma, talvez, jovem, que tem uma experiência de vida incrível, que vocês também vão gostar demais. Oi, pessoal, eu sou Rosângela Dobre Manteigas, a senhora de cabelos grisalhos. A gente sempre fala isso. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. Eu tô com uma blusa bege e uma camiseta preta para fazer par com o Gui. E eu tô aqui com uma querida, amada, que vale a pena ouvir e rever. Vamos lá, Bia. Linda. Oi, gente, eu sou a Bia Martins, sou uma menina, uma jovem, branca, que usa óculos, cabelo escuro, tô com uma roupa preta pra combinar com todo mundo e uma jaqueta preta também. E minha expectativa é aprender muito, é trocar. Com gente querida, sempre é um privilégio estar aqui. A Rô é uma madrinha de longa data e uma grande mentora de vida e quero aprender a compartilhar sobre gente que eu gosto tanto. Nossa, sensacional. Tá vendo, amigo? Eu falei Depois pra dessa você. Apresentação... Já falei, vamos embora. Para aqueles que estão nos acompanhando só por áudio, a gente tá aqui numa mesa de madeira, né? A Bia e a Rô, uma do lado da outra, as duas de frente para mim. Perpendicular tem uma parede com uma boiserie e um quadro que é Lema Demoiselle d'Avignon. Achei isso! No final da temporada, tô começando a pegar o jeito, mas enfim. É um quadro que foi precursor do movimento cubista, cubismo, que trouxe revolução tecnológica e quebra de paradigma também de conceitos, tal, que é justamente o que a gente quer trazer para esse bate-papo aqui. Sensacional. Nas duas laterais tem uma visão aí para a área externa, para um pôr do sol muito bonito. Espero que você tenha gostado do cenário, para pensar nos mínimos detalhes. Adorei, lindo. Bia, compartilhe um pouco quem que é a Bia com a gente. Boa. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Eu sempre gosto de bate-papo com eles, ainda mais com pessoas que são família. Acho que é muito legal essa troca e nossa vivência no social, lidando com gente. A gente poder compartilhar um pouquinho. E toda vez que a gente compartilha e troca, a gente aprende também. E eu costumo brincar, Gui, que a minha vida é marcada por 2 grandes dias. Que é o dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. E esse dia foi 2006, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu sou de Guarulhos, nasci em São Paulo, mas eu morava em Guarulhos minha vida inteira. Sou filha do meio, tenho mais 2 irmãs, a Paula e a Vitória. E eu e meu pai sempre fomos muito amigos. Então, muito. A Rô bem sabe como é a nossa relação. A Rô acompanha de pertinho há muitos anos. Então, muito mais do que pai e filha, a gente sempre foi muito conectado. Então, é a figura do herói e do melhor amigo, sabe? Sempre de andar junto e passear. E todo lugar que ele ia, me adorava me levar junto com ele. Eu adorava também estar junto. E um dia, em agosto de 2006... numa dessas idas e vindas, a gente estava indo na casa de um amigo dele para uma reunião. E eu no banco de trás, olhando, sempre muito curiosa, observando tudo. E o carro parou numa região movimentada de Guarulhos, né? Guarulhos é uma cidade muito grande. E Guarulhos tem muito mais do que aeroporto, tá? A gente sempre fala isso. As pessoas moram em Guarulhos. Existe gente que mora lá. Então é uma cidade muito grande, segundo o maior PIB de São Paulo. E meu pai parou numa região central de Guarulhos, no centro. E assim como todas as regiões centrais, a desigualdade fica à flor da pele, né? Tem um carrão de um lado e uma pessoa passando dificuldade no outro. E o carro parou no semáforo, eu olhei pro lado, Gui, e foi a primeira vez que eu vi a miséria de perto. E eu vi a cena que mudou a minha vida. Crianças da mesma idade que eu, na época 6 anos de idade, só que elas estavam sujas, com roupa rasgada, pedindo ajuda para sobreviver, pedindo comida. Bia, mas é comum. Quando a gente vê uma cena como essa, que não está localizada, né, na Paulista, numa região tão importante da nossa São Paulo, é a coisa mais comum. Você sai, você vê morador em situação de rua, você vê pessoa passando dificuldade. O
pode ser comum, gente, mas normal. Normalizar a pobreza, a miséria. É muito triste. É muito louco. A gente tá falando aqui de workplace, de inovação, isso, aquilo. E tem gente que não tem o que comer. É muito bizarro, sabe? Encarar essa realidade. E foi a primeira vez que eu vi isso. E tava incomodada. Eu vi aquelas crianças que poderiam ser meus amiguinhos da escola. Eu com meu bolinho, com meu suquinho. E elas naquela situação. O carro andou mais um pouco. E veio um grupo de crianças até nós no nosso carro. Eu lembro claramente, né? O menininho batendo assim, né? Oi, tio, você tem uma balinha pra dar? E não tinha nada pra dar naquele dia. E aí a gente nunca foi de dar dinheiro, era sempre comida quando tinha. E eu perguntei pro meu pai, falei, pai, por que as crianças estão assim? Aí ele olhou pra trás, ele, assim como, filha? Eu falei, pai, elas estão com roupa rasgada, descalça e tal. Aí ele coçou a cabeça, se ajustou na cadeira, né? Conhecendo Como Rica, né? Ele explicar um problema social para uma criança de 6 anos? Se nem a gente hoje, com toda a expertise que a gente tem, a gente consegue explicar, quem dirá para uma criança? Aí ele coçou a cabeça e falou, ó, filha, os pais delas não têm condições, não têm emprego, não têm dinheiro, e elas ficam na rua pedindo ajuda. E aquilo, gente, foi um soco no estômago pra mim, sabe? Aquilo eu engoli seco, fingi que tava tudo bem, mas não concordei com nada. E beleza, vida que segue. Fingi pro meu pai naquele momento ali, mas aquilo ficou dentro de mim. Acho que foi ali que nasceu o inconformismo do empreender, sabe? Foi o primeiro gatilho pra mim. E toda vez que eu ia em restaurante almoçar, jantar fora com a minha família, quando o garçom vinha trazer a conta, ao invés de trazer o troco em moeda, ele trazia em bala. Sabe aquelas balas de iogurte, menta e tal? E, gente, assim, como qualquer criança normal, eu amava comer aquelas balinhas. Então, pra mim, era o ritual. Era mais gostoso as balinhas no final da refeição do que a própria comida, sabe? Aquela coisa de criança mesmo. Balinhas. Nossa, eu adorava. Até sinto gosto, assim. Eu adorava. E a partir daquele dia, eu decidi parar de comer. E tudo eu contava pro meu pai, meu melhor amigo e tal. E aquilo eu senti em Deus mesmo de guardar pra mim. E comecei a guardar. Foi passando os meses. Agosto, setembro, eu ia no restaurante, guardava. Meu pai, muito próximo a mim, começou a perceber, achar estranho. Aí chegou um dia, perto do Natal, em dezembro, que o garçom foi fazer uma brincadeira maior, deu um monte de balinha pra mim e pra minhas irmãs, e eu fui lá novamente, peguei um punhado pra guardar. E eu brinco assim, gente, hoje eu tenho 23 anos e 1,5 m, né? Porque eu tinha 1,10 m com 6 anos, né? Então, um cotoquinho pra guardar um monte de balinha toda desengonçada, chamou a atenção do meu pai. Aí ele viu aquela cena e falou... Filha, o que tá acontecendo? Você adorava comer essas balas, você parou do nada. Você tá jogando fora? Tem algum motivo pra isso, né? Eu falei, não, pai, não tô jogando fora. Aí, gente, eu fui lá no meu quarto, embaixo da minha cama, peguei um pote cheio de bala, tudo melecado, amassado. Meu pai fala, Bia, parecia um ninho de rato, era um doce único já, de tão melado que tava, sabe? Virou um negoção, assim. Falei, ó, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças na rua pedindo ajuda? Elas pediram balas pra gente e não tinha nada pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de 6 anos, o que eu podia fazer era dar um pouco do que eu tinha. Não tinha uma Rosângela, não tinha nada, era minhas balinhas. E eu queria ajudar. Era bom pra mim, eu sei que seria bom pra elas. Falei, pai, eu queria distribuir. E aí, quando ele recebeu aquilo, falou, puta merda, e agora, né? O que a gente vai fazer? Sempre fizemos ações pontuais na família, pô, Natal e tal, mas nada muito grande, sabe? E aquilo, gente, eu tenho a plena certeza que foi Deus me usou pra cutucar ele. E ele foi muito obediente a Deus. E foi pra cima. E ele usou daquela iniciativa pra falar com uma galera. Falou com alguns amigos, vizinhos, família. Falou, gente, a Bia teve essa ideia, vamos fazer uma ação? Galera, metade de Guarulhos. É, foi tipo isso. Foi tipo isso. 90% de Guarulhos. Foi tipo isso. Na época era com o pra Nextel, falando com o Nextel, o pessoal tava chamando, a Bia teve essa ideia. Vamos fazer uma ação? Fizemos uma ação, coisa de 2 semanas, ajudamos 600 pessoas numa periferia em Guarulhos. Caramba. Pô, que legal, tá? Pra quem nunca tinha feito nada, né? Nossa, que bacana. E chamamos de ação Olhar do Bem. Por que Olhar do Bem? Pra mostrar a pureza do olhar da criança. Criança gosta ou não gosta? Não tem maldade. É muito simples lidar com criança, né? A gente queria exaltar isso. Aí um amigo dele falou, pô, legal, Olhar do Bem, mas por que não chamamos de Olhar de Bia? Já que foi a Bia que teve esse olhar. E por que não Olhar da Bia? Porque é olhar de criança. Todo mundo tem. Olhar de Bia, de Rosângela, de Guilherme, todo mundo tem esse olhar. E aí começou. Na Páscoa do ano seguinte foram 2.000 crianças, foi crescendo. Por muito tempo, só ações pontuais, sem nenhuma pretensão de nada. Só que Deus é tão maravilhoso que eu não fazia ideia que a ação sem pretensão se tornaria minha missão de vida.
Então, no último ano, o Olhar de Bia completou 16 anos de história. Hoje, somos uma organização social que impactamos mais de 400 mil vidas. E nosso sonho grande, nossa missão é acabar com a miséria através da educação. Então, o Olhar de Bia é uma organização laica e partidária, sem nenhuma ligação religiosa ou política. Nunca recebemos R$1 público. São empresas e pessoas que investem no nosso trabalho. E são 3 principais frentes que a gente atua hoje, né? Na solidariedade, por mais que o nosso core é educação, imagina se a gente estamos aqui, né, num momento agora, e ficasse o dia inteiro sem comer nada. A gente queria focar em alguma coisa. Gente, eu com fome sou insuportável. Se essa pessoa legal, se essa pessoa legalzinha aqui falando com vocês, mas me deixa com fome pra vocês verem umas horinhas. Eu viro um bicho, entendeu? Umas horinhas. Agora imagina a realidade de gente que tá dias sem comer. Semanas, meses. Até para o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa, o que quanto isso é necessário. Então, não tem como educar alguém que não tem que comer. E essa é a base principal. Então, esse pilar da solidariedade, que a gente nomeou de Viralize o Bem por causa da pandemia, a gente começou esse movimento, o objetivo é não só dar uma cesta básica, mas desenvolver a família nas periferias. A parte social, emocional, geração de renda. Então, hoje, para uma pessoa sair da miséria, Rô, são necessárias 7 gerações. Gente, é muito tempo. Eu não consigo me concordar com um negócio desse. 7 gerações. Então, nosso papel enquanto organização é acabar com esse ciclo, fomentando toda essa parte. Então, esse pilar, a gente atende hoje várias periferias em toda São Paulo e outros lugares do Brasil também. Nosso pilar core, que eu vou falar um pouco mais pra frente, é o programa Alicerce, que é a nossa menina dos olhos, que a Rô tanto ama. E eu sou suspeitaça pra falar. Então, o programa Alicerce, como já diz o nome, é dar a base. Então, nossa grande missão através do programa é desenvolver as people skills dos jovens talentos do ensino médio. O que é people skills, Bia? O mercado fala muito, né? De hard skills e soft skills. Gente, de soft não tem nada. Saber lidar com pessoas é o que a gente precisa saber o tempo todo, é isso aqui. A gente pode falar de tecnologia, de inovação, mas se não souber lidar com gente, você não sobrevive em nenhum mercado de inovação, mercado atual. Essa é a realidade. Então, esse é o nosso papel, desenvolver as habilidades interpessoais de jovens talentos do ensino médio de todo o Brasil e conectar oportunidades profissionais e estudantis. Então, vagas de emprego, oportunidade de estudo, oportunidade de empreender. E esse programa já formou mais de 300 jovens de todo o Brasil. E eu vou falar um pouco mais à frente dele, mas é maravilhoso. E o terceiro pilar do Olhar de Bia é na sua atuação em rede. Então, a Rô foi uma das fundadoras também. A Rô tá em todos do Olhar de Bia, em todas. Nossa mentora, nossa fada madrinha. E a gente entendeu que o terceiro setor é muito potente no Brasil, realmente. Só que as ONGs não se conversavam. Exatamente. Então, eu tô aqui, a ONG da Bia, da Rô e do Gui. Eu faço, sei lá, eu dou pra morador de estação de rua, a Rô pra pet e você pra criança. E a gente pode trocar e conversar, mas não se conversa. Porque tem muito ego envolvido. E tem muito, meu pobre, meu coitadinho que o seu. Primeiro que a gente trabalha coitadinho, né? O Olhar de uma coisa que a gente fala muito forte. Não somos uma ONG pra coitadinhos. A gente ajuda quem quer ser ajudado. Ponto. Não tem essa de coitadinho, né? E isso é muito importante fomentar. Falei, como que a gente pode trocar, conversar, compartilhar recursos, conhecimento? E criou Conectados, que é um grupo hoje, Conectados do Terceiro Setor, que fazem parte de mais de 180 ONGs em todo o Brasil. E ONG a gente brinca desde o ING, que é o indivíduo não governamental, que é um doido lá fazendo a diferença, a uma organização maior. Então é isso mesmo, a organização maior. Então tem de tudo. E essa troca de compartilhar recursos e conhecimento. E potencializou muito na pandemia. Então, através desses 3 pilares, hoje o Olhar de Bia atua para chegar ao nosso sonho grande de acabar com a miséria através da educação. Nossa, sensacional. E esse ser tem 23 anos. Imagina, eu conheci ela com nada. Ela tinha 1,10 m. Eu falar, conheci quando era pequena, mas eu continuo, né? Quando era mais nova. Quando era mais nova só. Eu acho que a grande sacada da Bia... Agora eu vou falar da Bia Pessoa, né? Então a pergunta vai ser para a Bia Pessoa. Mas é que ela é assim sempre. E ela tem um pai incrível que conseguiu lidar com um ser desse. Porque você imagina, não é fácil. Cada vez que você tem eu brinco, né? É difícil ser pais. Hoje eu estou falando como pai da Maria Luísa e pai do Pedro. É acompanhar essa visão deles, né? E eu acabei conhecendo eles através das ONGs, enfim, como ela falou. Os meus trabalhos voluntários, mas é engraçado que ela chegou, né, porque foi uma campanha de sangue que ela foi fazer, depois o mundo foi cruzando a gente, eu lembrei também onde a gente se viu, naquele evento do Morumbi, que era daquela moça da van.
A Paz. Heleninha. Heleninha, a Paz. Foi exatamente. A Paz é uma outra Taveliana, aquela coisa toda. Nós estávamos patrocinando. Então. É isso mesmo. E a Bia, ela é assim, ela é um jovem, é um ser. Eu acho que não dá para falar, é jovem, besteira. Ela é um ser que não vê dificuldade, não vê desigualdade. Então ela quer seguir junto. Bia, como é que é ser jovem com uma cabeça mais completa, vamos supor, com um olhar muito maior, mais macro, dentro do que você está vivendo hoje? Essa é a minha primeira pergunta. Legal. A segunda, como é que é lidar com o ego sendo Forbes aos 23 anos? Ótima pergunta. As duas, gostei muito das duas. Essa mesa foi da Forbes, eu participei de um podcast da Forbes recentemente, que foi do Forbes Under 30, e o Daniel Castanho, que é o CEO da Anima Educação, ele que me entrevistou. E ele fez a mesma pergunta. Então vamos lá. Eu não vi, eu não vi. Tá sabendo. Mas é legal você perguntar isso. A primeira, como lidar com isso? É sendo bem muito transparente, assim. Claro, eu tenho a plena consciência, né, de que, obviamente, eu com 6 anos de idade não nasci e falei, vou fundar uma ONG. Até porque eu nem sabia o que era uma ONG. Eu tinha um propósito, uma vontade, e falo muito de Deus, então Mulher de Bia é uma ONG laica, mas eu, Bia, sou cristã, sou evangélica, e Jesus é a base mais importante da minha vida. E eu falo muito disso, porque quando a gente lida com pessoa social, gente, não é normal uma criança chegar nessa iniciativa. Deus me escolheu, eu sou muito privilegiada por isso. E eu tenho muito essa consciência. E por muito tempo, engraçado, né? Eu fui muito adultinha. E meus pais nunca fomentaram isso em mim. Foi algo meu. E eu sempre fui muito eu sempre conversar com adulto, de forma adulta, com gente adulta e tal. E era um meio. Então, na escola, eu era o ano adiantada. Eu acabei com o ano mais nova. Então, meus amigos já eram mais velhos. Eu só lidava com gente mais velha. E aí, ia pra casa de amigo, ficava conversando mais com os pais dos amigos do que com as amigas. Sempre fui assim, mas sempre gostei. Não era um peso pra mim. E olha que engraçado. Eu tinha muita dificuldade. Eu sempre tive muitos amigos, graças a Deus. Mas eu tinha dificuldade na hora de palestrar e falar do Olhar de Bia pra gente da minha idade. Que eu falava, vão me julgar. Vão falar, tipo, quem essa menina acha que ela é pra falar isso? Eu tinha essa barreira. E ao decorrer do tempo, eu percebi, caramba, mas peraí, se eu colocar de uma forma de igual para igual, no sentido de, eu posso compartilhar alguma coisa com eles, mostrando que justamente eu sou uma jovem normal, como qualquer outra, mas que teve o propósito descoberto muito cedo. E se eu puder fomentar isso neles também, que talvez seja bacana e que muita gente tem essa vontade e não sabe por onde começar. Não só no social, em outras áreas. E quando eu me coloquei uma Bia normal, no sentido de, tenho as mesmas vontades, desejos, mas tenho um propósito, tudo ficou mais fácil. Então agora, eu tô fazendo faculdade, eu tô com 23 anos, eu acabei a escola com 16, e fiquei 6 anos só trabalhando, focando em Olhar de Bia, trabalhava numa startup no Olhar de Bia. Não queria fazer faculdade, falei assim, não é pra mim e tal. Só conheci minha faculdade, que é a Link, me apaixonei, uma faculdade de empreendedorismo, e tô lá. E na minha faculdade, eu sou uma bolsista lá, e tem uma faculdade, e é muito legal na faculdade, que da minha sala, meus amigos, são muito meus amigos, têm 17, 18 anos, que são muito mais novos que eu. E pra mim isso era muito estranho hoje, só que hoje de igual para igual. Então a minha comunicação, Rô, mudou muito no sentido de, eu sou uma Bia, uma menina normal, que eu gosto de dar rolê, eu gosto de ir pra igreja, eu gosto de ser séria, eu gosto de beijar na boca, eu gosto de trabalhar, como qualquer outra menina normal. Tira foto selfie. E é engraçado, colocar no Instagram. É engraçado falar isso, por que eu falo dessa forma, assim, bem aberta pra todo mundo? Porque eu não sou uma santa, gente. E é muito importante colocar isso, porque no social, colocaram muito uma situação Sempre assim, acha, né? você precisa ser uma ONG? Você tá sendo... Não, por que eu não posso ter uma vida normal? E eu posso ter. E é muito legal, por que eu gosto de mostrar esses dois lados? Porque mostra que é possível, você não precisa abdicar da sua vida inteira pra ajudar o próximo. Não, Exatamente. Você faz os dois. E é muito legal ter esse equilíbrio na prática, sabe? E até indo um pouco pra segunda pergunta que você disse, e eu acho que é importante colocar, como a gente tá falando nos bastidores aqui, a nossa geração é uma geração maravilhosa e é muito fácil ver a Bia aqui hoje. Que legal, a Bia no podcast, beleza. Só que a Rô sabe os perrengues, todos que possíveis e imagináveis. Desde mãe com uma doença rara, internada desde o Hospital das Clínicas ao Vermelhinho, desde não ter dinheiro pra pagar gasolina do carro e ter busca e apreensão em casa. Quando eu ia buscar remédio em casa. Problema familiar, separação de pai. Então, meu, o BO foi muito grande, né? E aí tem muita gente que fala assim, Bia, agora sim, né? Visão da Forbes, que eu vou explicar um pouco. Agora sim, né? Agora sim, tô trabalhando há 16 anos. Agora sim. Como assim meu trabalho não tinha mérito antes? E é legal ver a parcela, mas, no momento melhor da minha vida, que foi ano passado, que, o Olhar de Bia, esse programa Alicerce, foi selecionado Criança Esperança.
Maravilhoso. Que ONG não quer estar lá? Eu passei na Link, uma faculdade que custa R$10.600, como bolsista, 12º lugar, maravilhoso. E eu tive a grande conquista, né? Eu como empreendedora, acho que é um objetivo de grandes empreendedores, jovens, é estar na lista Forbes Under 30, que é uma lista que a revista Forbes, que é o maior título de negócios do mundo, nomeia jovens abaixo de 30 anos que estão mudando e transformando de alguma forma. Em várias áreas, né? Negócio, comunicação, entretenimento, em terceiro setor, empreendedorismo social. E eu recebi a notícia que eu fui selecionada no final do ano com uma Forbes Under 30. E era meu sonho, meu objetivo. Só que naquele momento, nos últimos 6 meses, foram 6 meses piores da minha vida também. Porque meu pai teve uma situação muito complicada, que meu pai literalmente morreu e voltou, né? Então, meu pai ficou 15 minutos sem batimento cardíaco. Eu quase fiquei também. Eu pensava em você na hora. Eu juro. Foi louco, assim. Foi louco, assim. Meu pai literalmente morreu e voltou. Inclusive, fez um exame e viu... Não, ele morreu. Literalmente morreu. O laudo dele tava morte súbita abortada. Foi louco. E isso, pela nossa relação muito próxima, me desencadeou uma depressão. E eu comecei o tratamento psiquiátrico. Muito forte. Mas também não tinha como, né? Não tinha como. E eu tô em tratamento agora, gente. Então, eu tomo remédio de depressão todos os dias. Como vários jovens. Como vários jovens. Não te torna diferente. Como todo mundo. Como todo mundo, exatamente. E nesse melhor momento da minha vida, quando todo mundo tava vendo a Forbes, na Link, vendo isso, aquilo, eu tava 3 semanas sem conseguir sair do meu quarto. Porque eu não via mais propósito em nada. Como assim a Bia, né? E não é que eu tinha vontade de morrer, gente. Eu não tinha vontade de viver. Eu não via mais essência. E foi no começo desse ano, quando minha psicóloga tá falando de terapia, né? Que eu sou muito fã de terapia. Fez 2 perguntas pra mim que me quebraram as pernas. Ela falou, Bia, quem é a Bia além da sua performance? Porque a gente falou... a gente conversou muito sobre isso. Quem é a sua performance? E falou assim, Bia, quais são seus sonhos pessoais? E eu não tinha. Meu único era a Forbes. E era profissional, eu já tinha conseguido. Falei, cacete, agora? E eu comecei a mudar minha vida totalmente. E esses últimos 6 meses, esses últimos meses agora, desde janeiro. Janeiro foi o pior mês da minha vida. E desde então, tem sido os melhores meses da minha vida. Por quê? Eu comecei a ver a Bia. Eu amo o olhar de Bia. Não é que eu gosto, é minha paixão de vida. Mas eu me amo muito mais. E eu acho que isso a gente precisa fomentar em qualquer trabalho que a gente for seguir. Esse work-life balance que a gente tanto fala, do ser humano, do fator humano, empreender é maravilhoso. Eu vivo o meu trabalho 24 horas por dia. Mas eu comecei a viver a Bia também. Então, saindo daqui, eu vou viajar, vou pro Rio de Janeiro com os amigos meus, vou passear, vou curtir. E precisa ter culpa disso, sabe? Então, eu quero fomentar disso. Eu acho que eu, enquanto jovem, eu tenho essa missão de falar, tipo, calma. Você não precisa fazer tudo até os 30 anos. Talvez se eu tivesse com oportunidade de voltar atrás, eu faria diferente. Talvez, não me arrependo de nada. Foi necessário chegar no fundo do poço pra onde eu tô hoje. Foi necessário. Mas esse ego da Forbes, por que ele não veio? Primeiro, porque meus valores são muito claros. Então, alicerçada, assim, minha base familiar é muito, muito forte. Minha base espiritual em Deus, em Jesus e em família. Entender que eu sou apenas um canal. Eu sou apenas um meio. A Bia é apenas uma ferramenta. Eu não sou porcaria nenhuma. É tudo pra honra e glória de Deus. Eu sou apenas um canal pra fazer acontecer. E a Forbes, gente, ao mesmo tempo perguntaram pra mim recentemente. O que mudou na sua vida? Tudo e nada ao mesmo tempo. Por que tudo? Tudo porque, assim, as pessoas me recebem totalmente diferente. Uma coisa é a Bia do olhar de Bia, mas a Bia Forbes na editora é tipo, meu Deus, assim, Jesus. Para empresas, né? Meu Deus, muda né? totalmente. A chancela é totalmente outra. As oportunidades, portas abertas, foi bizarro. Mas no dia seguinte, meu trabalho continua a mesma coisa. Não mudou nada, entendeu? A minha chancela, meu trabalho é a mesma forma. Então, eu acho que esses valores claros, pra mim, me fortalecem muito. Entender, a Cristina Junqueira, fundadora do Nubank, fala uma frase que eu gosto muito, né? E a do Nubank, a Cristina Junqueira, ela fala assim... Ela falou, o dia que no Nubank se achar o bonzão, é o primeiro dia do fim. Falei, mas se a Cristina Junqueira tá falando isso, quem sou eu pra achar que sou alguém, entendeu? Então é isso, tá só começando. Então acho que isso pra mim que tem contribuído muito. Tô num processo constante. Que bom, né? E a minha história com o Ricardo, a gente começou com a história do Conectados, muito interessante, porque tinha um monte de gente que fazia um monte de coisa boa, separado. Aí a gente brincou, vamos montar um grupo de Conectados. E eu lembro perfeitamente que, loucamente, nós fomos pra Câmara Municipal. E foi na Câmara Municipal. Né? Foi verdade, nossa.
Eram 10, 12. Respeita a nossa história, tem coisa aqui. Aí a gente começou a brincar, isso virou um grupo de comunicação através do celular, hoje é um WhatsApp e a gente consegue fazer muitas coisas. Então eu tenho remédio, eu posso fornecer para outro lugar. A gente acabou se unindo para fazer uma ação enorme para São Sebastião, muito legal, mas assim, você não pode imaginar o que apareceu de coisa. Quantos carreta? Foi muita coisa. Nossa. Foi helicóptero. Foi Caramba. E acho que a grande sacada do Conectados é muito legal, né? Porque tem muito compartilhamento possível. Então, até nosso plano para esse ano, à frente do Conectados, é formar a primeira turma da nossa academia do terceiro setor. Formar a gestão para as ONGs. Então, essa visão empresarial. Então, até compartilhando um pouco desse momento do olhar de Bia, quando a gente tá falando de inovação, de empresarial, fala, Bia, beleza, o que tem a ver aí? ONG, bacana, mas é a parada, eu tô assistindo aqui agora, quero empreender, quero faturar, quero lucrar. Quero ter dinheiro, né? Tá tudo certo. Então, assim, gente, o olhar de Bia, meu pai sempre fala, nunca teve problema com dinheiro. Teve problema com a falta dele. Dinheiro é maravilhoso. Quem não gosta, doa pra gente. Dinheiro é muito bom. Então, essa história de bilionário e milionário vilão. Ah, você é vilão. Se o bisavô do cara foi milionário, o vô do cara foi milionário, o que pai culpa tem ele? O cara vai ser o quê? Milionário. Qual a culpa que ele tem? Então, essa ideia de bilionário e vilão, a gente nunca concordou. Não faz nenhum sentido. Dinheiro é maravilhoso. A gente ama dinheiro. Porém, a gente tem que mudar a visão do significado do dinheiro e dar um valor, dar uma emoção diferente. E se eu contar pra vocês que o social e o lucro podem andar juntos? E foi aí que o Olhar de Bia teve uma virada de chave durante a pandemia. Então, a gente fez uma parceria muito importante com o G4 Educação, que é uma grande escola de negócios. O Thales Gomes, que é o fundador, ele virou nosso embaixador. E ele deu um insight pra gente. Falou, Bia, você tem que fazer algo mais pronto para as empresas que querem ajudar. Eu falei, mas como assim algo pronto? Ele tipo um SaaS. Pra quem não sabe, SaaS chama Software as a Service, né? O software como serviço. Então, o Uber é um SaaS, o Netflix é um SaaS. Totalmente tecnológico. Eu falei, mas o Olhar de Bia, a gente... né, ONG, o que tem a ver com tecnologia? Falei, não, vou dar uma sacada. Como a gente é mais humano, o Olhar de Bia teve uma outra estratégia de criar o SaaS do bem, que é o Social as a Service, o social como serviço. Então, hoje, nosso papel, a gente se posiciona como braço social de empresas que querem atuar com propósito. Então, a gente ajuda as empresas a se adequarem ao ESG, pensando no ISS, e a gerar mais resultados através do impacto social. Então, uma vez que a empresa vira nossa parceira, a gente devolve para ela a oportunidade de contratar jovens talentos com a gente, de engajar os colaboradores de causas sociais, de trabalhar o branding awareness, a chancela de uma marca, de ter uma curadoria social com outras causas que fazem sentido. E por que essa mudança mudou nossa... porque essa virada de chave mudou nossa vida? Porque, gente, hoje fazer o bem não é mais bonitinho. Não. É necessário. Sem contar que gera emprego. Gera emprego, gera lucro, renda. gera impacto, gera tudo. Não é que as pessoas falam assim, são bonzinhos. Ok, existe um olhar, não dá para fugir disso. Não dá para você ser um empreendedor... carrasco e falar, vou abrir uma ONG. Não, você tem que ter um coração, você tem que ter uma missão, real, né? um propósito. Genuíno, exato. Mas não vive de voluntariado. Existem grandes nomes trabalhando em ONGs. Entendeu? Então, você tem uma outra visão que é olhar um lugar que gera emprego, que é uma gap de faculdade, de poder ter um curso para fazer. Por que na verdade a gente começou? Eu lembrei por quê. Foi porque ninguém sabia tirar as certidões. E eu e seu pai levamos um contador das ONGs, cara, para tirar os sebas e não sei o quê, porque o pessoal ligava direto para mim. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Empreender no Brasil já é muito complicado. Agora, empreender com uma ONG... Gente, é um desafio muito grande, porque assim, né? E acho que é importante frisar. Hoje, quando a gente pensa em sociedade, pensa em 3 setores. Primeiro setor público, né? São os governos, prefeituras. Segundo setor, são as empresas, desde uma MEI a uma multinacional. E o terceiro setor são as ONGs. E esses 3 setores precisam dar juntos, não tem essa. Por mais que o Olhar de Bia, quando a gente fala que a gente é laico, é partidário, mas precisa ter um relacionamento, precisa andar. Então, hoje, a estrutura como funciona? O primeiro setor é abrindo oportunidades e meios para a gente acessar outros lugares. O segundo setor, investindo recursos e conhecimento nas ONGs. E a gente chegando onde ninguém chega. Então, as ONGs... E nem quer, às vezes. E nem quer. A gente é estratégico, a gente tá nas trincheiras todos os dias. Na pandemia, nunca foi tão falado de ONG nas pandemias. Mas ONG surgiram na pandemia? Lógico que não. A gente tava ali todos os dias. Foi Só que na pandemia foi o holofote. Se não tivesse as ONGs,
o Brasil, o mundo seria pior. Exatamente. Entendeu? Então, Porque é estratégico. como se fosse uma simbiose, sabe? Um bichinho que Exato. parece que está lá em cima do outro, mas não, ele está limpando, ele está fazendo alguma tudo. coisa. Parece que a gente é Exato. da sujeira, né? Mas não, exato. E você está fazendo uma simbiose. Sem isso, não tem. Imagina você hoje sem as ONGs de reciclagem. Exato. Nossa. Você já imaginou o que seria? Imagine as ONGs que não tratam, que não dão amparo à saúde, ao meio ambiente, aos animais, É isso mesmo. ao assistencialismo, à educação. E Você isso já é imaginou? importante, assim, mostrar esse ambiente de colaboração. E nossa visão, que a gente percebeu muito do Olhar de Bia, junto com a Rô, conectados, tudo isso, é que tem muita... a maioria dos líderes sociais do país hoje, né, que talvez esqueça muito, são caras muito apaixonados, né? Pessoas que, muito motivadas, ou passaram por aquilo, ou viveram aquilo, mas não tem o mínimo de preparação, nem empresarial e nem emocional. Porque é a pessoa que tá, às vezes, precisando de mais ajuda do que o outro e quer ajudar. A gente percebe, alguma coisa tá errado. E nossa estratégia é trazer muito essa questão empresarial, mas sempre na essência e propósito. Então tem um mentor meu que ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer, pra mim faz muito sentido. Ele falou, Bia, a gente, enquanto empreendedor social, sempre tem que andar numa linha tênue entre missionário e mercenário. Por que missionário? É a paixão, é o amor, é a causa. E mercenário que tem que ter grana. No final do dia, o Olhar de Bia tem colaboradores que são remunerados pra isso. Eu ganho meu salário como gestora do Olhar de Bia. A gente precisa pagar conta de água, luz. Uma empresa social, gente. Eu tenho meta pra bater, eu tenho resultado pra gerar. É uma empresa, da mesma forma. Não dá pra pagar conta de água com amor, a oração. Um abraço. Não dá, Deus não- gente. Ele guia, ele não dá. E a Rô bem sabe, voluntário é maravilhoso. Maravilhoso. Mas dá pra contar 100% com voluntário, Rô? Fala aí. Não, infelizmente existe. não. São raros. Porque a pessoa confunde o voluntariado com eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente, E exatamente. para mim, eu dou aula para voluntários, né? Graças a Deus, eu ainda não entrei nessa situação como um fim lucrativo. Eu estou sempre mais de suporte, de consultoria, porque a minha vida foi pautada dentro. Por isso que a Bia falou, dá para fazer tudo? Dá. Eu tive sempre a minha posição profissional e o voluntariado. Exato. Né? Então, eu consegui casar. Por isso, a Bia falava, você parou de fazer aqui, mas você está fazendo aqui. Mas hoje, se eu quiser entrar em qualquer empresa do terceiro setor, eu vou remunerar, às vezes, até mais do que a minha empresa. Porque eu tenho um valor dentro desse terceiro setor. Excelente. E era uma coisa que sempre me deixou preocupada. Por que não tem um curso de formação? Por que não explicam? Tipo, era isso. Tem que tirar os SEBAS, tem que tirar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que são Qual que é o caminho, situações que você pode fazer, gerar dinheiro governamental, mas você tem que ter um padrão, né? Então, foi aí que a gente falou, nossa, vamos ensinar como fazer. Porque a gente sabia, vamos ensinar como fazer. Foi aí que nasceu. E eu vejo hoje, se eu não me engano, da última vez que eu tinha visto, já era quase 30 mil empregos. Que louco, né? E empregos remunerados, com marketing, com... Tudo que você possa imaginar, você tem dentro de uma empresa. São profissionais de ponta, como a Rô disse, assim, não é que porque é um vai pagar menos. Não. Tem que ser remunerado como um grande executivo Captador de recursos. Eu trabalhei 10 anos no ONG. Aí, Então, Foi a minha você base sabe inteira que ONG foi? no Green Building Council, Green, que não é conheço. certificação LEED. É pra construção sustentável. Ah, que tá. legal! Era muito legal, mas a gente sofria bastante também com... Não, sofrer sempre vai, isso não vai vamos lá. mudar. Mas é isso, não. trabalhado, Tem uma frase que eu sei, é sofrer com propósito. É diferente, é mais legal. É gourmetizado, É gourmetizado. Pelo menos você põe a cabeça no E que eu vejo muito travesseiro. hoje, a gente falando, né? Além da parte empresarial, que eu vejo muito isso. Nosso foco no Alicerce é formar as people skills, jovens talentos. Mas o que eu vejo hoje, não só empreendedores sociais, mas qualquer empreendedor, o que mais precisa formar são as habilidades comportamentais mesmo, gente. Porque lidar com resiliência, porque a gente quebra a cara todos os dias. A gente mostra, é uma montanha-russa muito louca. E não é uma montanha-russa de uma semana pra outra. É de um dia, tô agora aqui. De hora pra isso, hora. aquilo, meu Deus. Meu, se a gente tiver essa base... Eu em 5 minutos, eu Meu fiquei Deus. 3 meses no hospital. Meu Deus, essa outra matou a gente antes, aí depois eu morri, depois quase meu pai, entendeu? Essa galera quer matar todo Entendeu? mundo. Então, é hoje, essa montanha russa que a Bia fala, é agora. É. Nesse momento. Então é importante ver essa parte
parte comportamental. Exato. A gente vem falando sobre isso, Bia. É engraçado que a gente escolhe as pessoas e não escolhe pelo tema e elas se complementam. Sim, com certeza. Né? Então a gente já falou de felicidade hoje. Nós estávamos falando, conheça a ti mesmo, né? Eu tenho na Bíblia isso aí, não é? Eu esqueci de citar. Né? Conheça a ti mesmo. Então, é isso. Eu acho que falta hoje no jovem, e eu vejo muito a Bia e me espelho dentro, brinco com ela sobre quanto. É saber isso. A vida para jovem não é fácil, para meia-idade não é fácil, para ok não é fácil, mas você pode tornar ela diferente, se você quiser. Agora eu vou ser terapeuta. Ai, meu Deus, ela tá demais. E aí minha amiga, ela é minha trainee, eu tô treinando nela, né? Ela mandou uma mensagem assim pra mim, não vou falar, Rô, é você sabe. Por que a gente morre? Por que Deus pune a gente? Eu falei, putz, quem que eu vou citar pra alegrar essa pessoa? Ana Cláudia Quintana. A morte é um dia para ser vivido. E se há vida, a morte, ponto. Não vem falar que você não sabia, que você sabe. Quem vai fazer o sofrimento? É a única certeza que a gente tem. A única certeza que a gente tem. É a gente. Nós vamos fazer. Eu vou sofrer? Vou. A gente sofreu com o pai da Bia. Olha o que aconteceu, o sofrimento sem pensamento. Foi isso. Por que eu acredito que eu superei muito mais rápido a minha doença? Porque não tinha o sofrer. Eu já falei, eu parecia que eu tava numa série. Eu tô lá. Nossa, eu sinto falta do HC. Ai, que saudade do HC daquele pai, aquela coisinha, aquele monte de médico junto. Mas é isso, é o sofrer desnecessariamente. Resiliência. Né? Verdade. Então, essa visão que ela traz me fascina. Porque às vezes a gente fala, na minha idade, parece que é uma pessoa que viveu muitos anos, não viveu tanto assim. Jovem há muito tempo. Jovem há muito tempo, mas que você fala, claro, já passou por tudo. Não é bem assim. Você passa por tudo todos os dias. Exatamente. Na sua proporção. Exatamente. Não é? E a Bia traz essa realidade que eu acho que é bom para o jovem. Fala, não é diferente. Eu tenho essa idade, mas eu gosto de beijar na boca, eu me ferro, eu caio, eu levanto, eu tive depressão. Então, desmistifica aquilo que a gente acha que é possível não acontecer com uma pessoa como você, entendeu? É sempre muito longe, né? Muito longe, é real. E que já falando nos bastidores, né? Por que eu gosto de falar isso, né? E, gente, assim, beleza, eu tenho consciência. Eu sou uma pessoa que eu amo gente, eu adoro conversar, eu gosto de conectar, eu gosto que eu amo. Mas acho que todo dia eu acordo querendo falar com todo mundo. Lógico, não. Graças a Deus, você não é louca, não, lógico que não. Psicopatia. Até tarde. É normal. Então a gente tem essa mania de se comparar, a nossa geração compara sua vida inteira com 15 segundos da vida do outro, que é o tempo de um story. Você diz 15 segundos, sempre tá. Olha o que tá falando, tá fazendo. Tá malhando. Tá fulano, e eu aqui tá trabalhando, olha aqui. Tá viajando. Tá, mas são 15 segundos de todo o resto. Bacana, sempre vai existir alguém mais bonito, alguém mais magro, mais rico, mais feliz que você. Graças a Deus. Sempre a diversidade é maravilhosa em todos os tipos. E sério que sua vida é tão ruim assim o tempo todo mesmo? Sério que não tem nada que você pode encarar? Então a gente tentar encarar um pouco mais com a gente. E assim, eu sou muito fã da Brené Brown, né? Que ela fala muito da vulnerabilidade. E eu acho que quando a gente abraça a nossa vulnerabilidade de uma forma bacana, não de uma forma da fraqueza, mas começa a compartilhar esses pontos que até então a gente achava que não tornavam fracos, mas na verdade são nossas principais fortalezas de conexões, a gente vê que tudo pode ser mais leve. Acho que isso que a Rô tá falando, sabe? Essa leveza, tipo assim, todo mundo vai se ferrar, todo mundo vai se lascar, mas também pode dar muito bom. E, vamos tranquilizar um pouco mais. Sabe aquela coisa de ferro e fogo? Tem que fazer, tem que chegar, tem que ser coisa... perfeito. Calma, sabe? Curte um pouco, tá lindo, tudo arrumadinho. Acelera, sabe? Então, acho que... E colocar o que é valor pra você. É como eu te falo, assim, medir a nossa vida com a régua do outro é muito complicado. O que pra mim é importante? Às vezes não vai o carro. Pra mim é importante hoje, sei lá, eu sair com a minha família. Pra Rô, ela tá o tempo sozinha, descansar. Não sei. Mas é o sucesso pra ela. E tá tudo bem, sabe? Cada um que é importante pra você, a gente priorizar isso. Acho que tudo pode ser um pouco mais leve, né? Muito mais leve. Eu acho que a gente acaba focando demais. É que a gente tava falando no outro episódio, né? Em ler e se capacitar pra empresa e esquece de se capacitar pra você mesmo. É verdade. Porque a partir do momento que você conhece você mesmo, você sabe quais são os valores, você sabe o que você vai buscar. Você vê no outro e fala, pô, legal no outro, mas em mim... Exatamente. E você para de sofrer, porque às vezes a gente quer aprovação, né? Todo ser humano quer aprovação, mas não você sei pra que tanto. Mas se você se aprova e ela vem aqui e fala, você tá feia, fala, ok. Eu tô feia na visão dela, na minha eu tô... Eu tô ok, mas por quê? Que você tem consciência de quem você é. Sim.
né? E aí, desculpa, Pi. Imagina. Aí o relacionamento dentro do seu ambiente de trabalho também é fácil. É A verdade. bronca é mais leve, o seu relacionamento com o outro é mais leve. E você cria uma oportunidade de estar feliz. É verdade. Como a Adriana Prado, que é aquela que eu quero te levar, ela falou, a felicidade é um estado, o que muda é você ficar triste, alegre ou uma tristeza profunda, que é uma depressão. Mas a felicidade sempre está lá. É verdade. É um estado, ponto, né? E você tá falando, porque você tá falando eu sei que tá focada no que ela tá falando, que eu tava de da merda, que eu ia falar uma coisa pra você. Que você tá falando da felicidade, do status aí. Eu perdi o fio da meada, Jesus. Da vulnerabilidade. Volta lá. Esqueci que Não, eu ia da falar. gente ter que ter essa Volta visão de que a gente tem que estar bem com a gente pra gente conseguir fazer as Eu outras ia falar coisas. assim, que a gente lidando com empreendedorismo social e empreendedores à frente de ONG, tem muito isso. É uma pessoa que tá lascada na vida, em vários sentidos. Com a família destruída, não tem dinheiro pra ele, quer fazer a diferença pra todo mundo. Quer ajudar todo mundo. Não, mas eu não tenho pra mim, mas vou fazer uma ação pra 1000 pessoas. E meu pai sempre falou assim, meu sonho um dia é fazer um evento pra vários ONGers, que a gente brinca, né? São os ONGers. Vários ONGers. E 20 falarem, meu, bacana, tá, mas eu não quero mais fazer isso. Por quê? Ele vai cuidar da vida dele. Gente, sabe, quando a gente vai pegar um avião, né, tem uma moça bonita lá na frente e fala assim, olha, caso a aeronave caia, máscaras serão acionadas e primeiro a máscara vai você, depois no outro. Por mais bonzinho que você seja, por mais amor, não adianta você querer salvar o outro, você não salva primeiro. Você matar os dois. A gente viu que a gente viu isso na prática, os três aqui, ó. Eu tava ferrada de depressão, querendo salvar o mundo, tava me lascando. A bonitona aqui ficou meses internada, querendo salvar o mundo, tava mal ela também. Meu pai, alguma coisa Deus tava falando pra gente. Então, calma. Não adianta você querer ajudar o outro, sua vida tá lascada. E tem muita nossa galera agora, nossos jovens, querem empreender, fundar uma startup, unicórnio, vai mudar o planeta e tal. Meu, você quer mudar o planeta, você não arruma nem sua cama. E sua cama, você tem tanto a cama literal quanto a cama Suas gavetinhas internas, a cama né? metafórica. Começa no pequeno. É muito fácil de falar, quero mudar, salvar o mundo, criar uma ONG que vai ajudar, tá? Mas, meu, peraí, você dá bom dia quando você chega nos lugares? Eu brinco que tem o exército invisível, né? Você sabe o nome das pessoas? Pergunta o nome das exército pessoas. invisível, o que é? É anjo? É espírito? Não. É a equipe da limpeza, da portaria, da segurança. Que quando veste aquela farda escura, fica invisível pra muita gente. E seu bom dia pode fazer toda a diferença. Ah, Bia, que besteira, meu bom dia tal. Você para pensar que você pode ser a única pessoa naquela manhã, naquela tarde, aquele dia que deu um bom dia de verdade. Meu, como você tá? Tudo bem? Põe sua filha, seu João, tá tudo certo? Falou, caramba, ela lembrou. Se preocupou comigo. É muito simples, gente. Então, o fazer o bem é simples e não simplório. O olhar de bem começou com umas balinhas. Quando que eu imaginei que teria começado alguma coisa maior? Mas teve essência e propósito. Você não precisa criar uma ONG para fazer a diferença. Começa empreendendo. É na sua empresa, no seu workplace. Você precisa criar uma empresa. E muita gente fala assim, Bia, adoro o propósito, quero empreender. Vou pedir demissão e vou empreender. Eu falei, meu, será que você precisa? Será que você tá pronto? Será? Que é a tua Talvez praia? não é mudar de uma área. Talvez não é começar um projeto dentro da empresa, um comitê diferente. Pode, não tô falando que você pode empreender. Mas talvez você pode começar no outro. E outra, começa errando com o dinheiro dos outros. É muito melhor. É muito mais fácil. mais tranquilo, é muito mais fácil, sabe? O máximo que você vai vender emprego vai procurar emprego. Isso, então começa. Então acho que é isso, sabe? Começar no pequeno. É claro que sonhar grande, sonhar pequeno é o meu trabalho. Acredito muito. O Osiris Silva tem uma frase que eu gosto muito, que é não sonhe grande, sonhe enorme. Acho que é isso, é sonhar enorme. Mas pra sonhar enorme, tem que começar com atitudes pequenas. Pequenos passos. E começar, meu. O perfeito... Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso todos os dias, que é põe o pé que Deus põe o chão. Vai, começa. Vai com medo mesmo. Toda dia a gente fala, tá com medo, vai com medo mesmo. Inclusive, eu quero tatuar essa frase, que é uma frase que a gente fala do Alicerce. Eu já tenho tatuado nas costas. Você tem? Não, eu tatuei assim, se a vida ficar difícil, você fica mais forte. Ah, gostei. Nas costas inteiras. Muito bom. Mas é frase de uma paciente, a Marília. Sério? Sério, era uma menina incrível. E eu fiquei muito tempo com ela. E ela falava assim, quando chegava a médica, ela falava assim, não, se a vida ficar difícil, a gente fica mais forte. Eu falei, mas um dia eu vou tatuar isso aí. Vou tatuar. Nossa, frase forte. E aí, Deus precisou, ela ia ser mais útil lá no céu. Entendi. E aí, eu esqueci, passou. Aí um dia eu sonhei com ela.
você não tatuou minha frase. Tá Eu falei, brincando. juro, sonhei com a Marília. A mãe Nossa, dela eu sabe vou gravar disso. as coisas que você fala. É verdade. No outro dia, eu tatuei. E ela gostava muito de lírio, que eu tatuei um lírio, as costas inteirinhas, assim. Aí quando eu tirei uma foto, porque a gente não fica vendo atrás, né? Aí quando eu tô assim, eu olho e falo, Marília. E é engraçado, olha que perrengue. Quando teve um dia que eu tava muito brava e não sei o quê, apareceu no meu acho que Facebook, né? Que aparece aqueles negócios de vocês que são mais jovens. A Marília fazendo assim, sabe aquela foto que a menina tá... assim, né? Ela falou, se a vida fica mais... Eu falei, já entendi. Ok, fala universo, Deus. obrigada. Gostei essa. Se a vida ficar difícil, a gente fica mais forte. Gostei, vou usar essa também. Então, são situações que dá para ser diferente, né? E você vê, a Bia fala uma coisa muito correta. Quem busca muito ajudar, você precisa parar, pensar e olhar. Porque você está fugindo de você mesmo. É isso mesmo. Porque você reflete no outro o bem que você quer para você. É isso né? mesmo. Então, eu venho de uma área um pouco diferente, né? Eu já conversei disso da minha área de voluntariado, que é mais maluco ainda, né? Nossa. Eu trabalho nas pessoas que trabalham com oncologia infantil e paliativo infantil. Paliativo terminal. E aí você tem que achar beleza nisso. Não, né? E aí eu achei a beleza da vida. Arrepia. Mas por quê? Porque eu estava bem. Quando eu fiquei doente, a primeira coisa que eu fiz, faz 2 anos, eu não, estou suspensa. E aí o pessoal falou, o que você está fazendo? Eu falei, não, nesse momento eu estou cuidando lá. Cuidando de mim. Cuidando dos meus filhos aqui, né? Que tem dos meus afilhados. E lá da Dom Bosco, que tem um próprio propósito igual, que era jovem. Então eu precisava me reabastecer. Porque quem faz esse tipo de voluntariado precisa estar abastecido. Precisa estar bem para ajudar o outro. E aí eu tinha muita gente assim, perdi emprego, posso ser voluntária? Não, excelente. Nossa, mas por que você... Não, porque procura uma terapia. Né? Não sei o que, eu tô mal. Não é terapia, gente. É importante, não é terapia. Não é terapia, não é espelho. Eu lembro uma vez que meu filho brigou com uma professora, que ela já até morreu, e ela deu uma bronca. Imagina, meus filhos na escola, você imagina, se eu fui expulso por exemplo. E ele falou, vocês vão ver, eu vou falar com a tua mãe, e eu vou levar todos vocês para ir visitar o hospital do câncer das crianças, lá que ela fala. Meu filho falou assim, duvido que a minha mãe vai fazer isso. Aí ela falou assim, por quê? Foi porque minha mãe fala que doença dos outros não é espelho. Aí ele ligou pra mim e falou, ele era bolsista também. Mãe, acho que fulano vai ligar pra você. Acho que deu ruim. Acho que deu ruim, deu ruim. Aí a diretora ligou e falou assim, não, queria te falar uma coisa. Seu filho deu uma lição em mim hoje. Eu falei, graças a Deus, não vou perder a bolsa. Mas é a visão de que não é espelho para você se achar. Perfeito. É um lugar onde você dispõe para fazer uma coisa que tem gente trabalhando. Esquecer esse negócio que quem tá lá é bonzinho e que, ele tá trabalhando, ele movimenta, ele paga imposto, ele se preocupa, ele levanta de manhã, ele bate o cartão, sei lá como chama, ele põe o dedinho lá, ele tem estratégia, ele tem marca, ele tem diretor. Ele é um setor que movimenta impostos exatamente como os outros. Exato. Só que ele é uma simbiose, né? Ele parece que ele está no lodo, mas não é. Ele está tirando o lodo. Exatamente. Né? Onde os dois setores não conseguem estar, nós estamos. Sim. E você falou... E chega antes, às vezes, lembra? Porque quando o pessoal estava falando de levar as coisas para ação... Já estava lá. Já estava... Nada, assim, foi muito engraçado. Você falou uma vez, a gente foi na pandemia, a gente participou de uma entrevista juntas com a mãe do Criolo. Eu lembro. Como que dela. Eu esqueci. Enfim, tava com ela, eu já participei de uma entrevista. Não sei se ela entrevistou a gente ou ela estava entrevistada também, não lembro como foi que ela Não, acho que nós estávamos os três juntos. Zero, não lembro. Enfim. E eu nunca vou esquecer uma frase que você disse lá, eu peguei muito isso pra mim. Que ela falou, eu não acho que a gente deve ter empatia. A gente deve ter compaixão. Eu falei isso. Nossa, eu acredito muito nisso. Porque realmente, sem empatia, daqui que você colocar no lugar do outro, e beleza, coloquei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou sofrer junto. Agora, a compaixão, você não mistura com a dor, você entende a dor do outro e você busca uma solução. Quando a Rô falou isso, eu falei, caraca, é verdade. Porque o que adianta? A pessoa tá no fundo do poço também, os dois lá. O que adianta? Eu tenho tanta empatia pela pessoa. Não, compaixão. Não dá a impressão que você tem
é superior. Eu, às vezes, até entendo como isso. Ai, eu tenho empatia por você. É verdade. Eu sinto a sua dor. Mentira! Vai perder um filho pra você ver se você vai sentir a mesma dor. Não. Exato. É diferente. Então, eu acho que o termo empatia tá muito na moda, né? Ai, você tem que ter empatia. Eu acho que ela tem que ser traduzida. E tem que ser melhorada. A compaixão, ela faz que você vá até a pessoa, mas fala, puxa, o que eu vou fazer realmente? Que nem a Bia fala, né? E aí eu vou saber que aquela dor não é minha, eu me distancio daquela dor e passo para ação. Né? Então, exato. é totalmente Eu lembrei diferente. da história da Ana Paula, que a gente conversou também. Araújo, tá. né? É a Ana Paula Araújo. Ela tava contando uma história que ela é facilities do Albert Do Einstein. Que animal. E aí tava falando um pouco disso, né? E ela comentou que um dia ela chegou no hospital e tinha uma mãe chorando pra caramba, assim. E aí ela teve compaixão, sentou lá, ficou na mesma altura que a pessoa, conversou com ela e conseguiu resolver o problema. Independente da classe social, é importante isso. Porque, às vezes, a gente acha que essas ações sociais são voltadas... por exemplo, no meu caso, que é oncologia. Muitas vezes eu fui no Einstein atender uma criança. Né? Que o médico do Einstein é o mesmo médico que do Itaci. Não é isso. Não é você oferecer assistencialismo, você ser o bonzinho, para tirar foto. Ai, que linda, né, Bia? Tira assim, ai, olha, eu tô fazendo bem. Tira abençoada, sabe? Aqui, ai, nossa, eu sou tão abençoada. Não, é você olhar o outro como ser. Eu não tô vendo o ser rico, ou ser pobre, ou ser lindo. É um ser, ponto. Para mim é indiferente. Quando a Ana falou aquilo, ficou muito interessante, porque se você fizer uma memória... É uma mulher do Einstein que estava fazendo a visita no hospital. Sim. Você entendeu? Onde chegou a compaixão dela? É verdade, foi além. Foi além. E essa é muito legal, né? Essa visão que as pessoas têm às vezes de fora, né? Tem muita gente a síndrome do Salvador quando chega, né? Nossa. E chega nas periferias, a gente fala muito isso. Tem gente que chega assim na periferia e fala assim, parece que é um safari. Olha o pobre filhote. Ela faz criança pobre filhote. É um safari. Aquela que pega a criança mais complicada possível, posta foto, se sente abençoado e tal. Tem até o vídeo de Portos Fundos que satiriza isso, né? Então, gente, tirar essa ideia totalmente. São pessoas, da mesma forma, tem a vulnerabilidade, mas não tem essa síndrome lá, e principalmente síndrome de branco salvador, é o que mais tem, né? Pega a criança preta, magrinha, pra colocar justamente aquela coisa, eu sou superior, tem muito isso. Ou vai pra África e faz aquela missão maravilhosa. Não desmerecer, acho não, eu também não quero fazer várias missões, mas sério que só na África tem gente, não tem, juro? Sério, só na África. Nosso quintal não tem nada. A gente tá aqui no meio da Paulista, a gente sai aqui, na qualquer canto vai ter gente precisando de ajuda. Então, esses negócios é meio complicado. E a ajuda tem que ficar muito mais... Não é essa palavra, é entendimento. Porque às vezes você vai tão longe e ao seu lado precisa uma pessoa que você pare e fala, posso conversar com você? Adriana, você viu como nós nos conhecemos. Sim. Em duas situações muito difíceis, quando o Pedro tentou suicídio, e nós tínhamos o mesmo caso. Né? Então você sai tão longe, imagina que isso é voluntariado. O terceiro setor, ele gera empregos. Exato, separa as duas coisas. Exato. A pessoa pensa no terceiro setor como todo mundo. Voluntariado. Tem também, mas não é isso. Não é só isso. São as pessoas que fomentam o terceiro setor. Exato. É diferente. Excelente. E que são os mais difíceis de se tratar. Porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. A pessoa está disponibilizando o tempo. Mas ela não tem que ter a regra dela. Ela tem que ter a regra da casa que ela está. Como se fosse um emprego. Como você foi lá, o Carlinhos não entregou para você e falou, tô aqui, e você foi, se vira. É mais ou menos aquilo. Sim. Você estava fazendo, você ajuda com o nós fomentamos, mas aquela obra social tem um administrador. Tem muita gente por trás. Muita gente trabalhando, né? Então, ela gera empregos, ela gera oportunidade de criar novos empreendedores, novas profissões, mas ela não deixa de ser um patamar também para a nossa economia. Excelente. Não excelente, é? Então, é bem distinta essa situação. Então, por isso que a Bia empreende. Né? E agora a gente tem que falar do alicerce, senão daqui a pouco não vai dar. Né? Bia, fala para Guilherme, pergunta, senão vai ficar só nós duas, né? Bia. É que a gente fala pouco, né? Quase nada, as duas. Tranquilo. Bia, o que é o alicerce? Boa, como eu já expliquei um pouquinho, né? Por que surgiu o programa Alicerce, né? É legal contextualizar um pouco.
A gente percebeu, eu entendi que não é que faltavam oportunidades. Oportunidade tem muita. Quantas empresas contratando? Quantas vagas de bolsa de estudo por aí? Vagas de emprego no geral? Tem muita oportunidade no mercado como um todo. Falta referência. Falta eu trazer para o jovem da periferia. Qual que é a realidade do jovem da periferia hoje? Quem que são os ídolos dele, muitas vezes, né? É o dono da chefe da boca, é o traficante, é o MC. Por que são os ídolos deles? Claro, é o cara que saiu da mesma situação que ele e tá lá hoje com tênisão de marca, com carrão, com a mulherada, com respeito. É muitas vezes esse cara que ajuda a família dele, não é de fora, é aquele cara lá de dentro. E às vezes até a comunidade. A comunidade. E a única referência que ele tem. Mas já apresentaram a história da Rosângela? Do Gui? Já apresentaram essa história? Pô, não sabia. Caramba! Porque é fácil ver na posição que vocês estão hoje, mas eu não sei de onde você veio. Ah, um cara, isso aqui, elegante e tal. Ah, nasceu assim, mas não. Quantos perrengues passou? Quantos não você levou? Quais desafios até chegar até aqui? Então, nossa ideia foi de trazer essas histórias reais e abrir um leque de oportunidades. Então, quando o jovem sai na escola, fala, pô, só é isso. Eu vou fazer ou isso, ou aquilo, aquilo. Mas peraí. Olha o leque de oportunidades que tem. Pode ser que ele fale assim, ele entre no alicerce e fala, queria ser advogado. Pode ser que ele faça a mentoria do alicerce e fala, realmente, quero ser advogado. Ou fala, quero ser tudo menos advogado. E tá tudo certo. Imagina quantos profissionais fracassados a menos a gente vai ter, né? E profissionais desgostosos com a vida, o que mais tem. Gente chegando com 50 anos, mudando totalmente porque nunca gostou da profissão. Eu gostava da minha profissão, viu? Eu só tô mudando a chave pra ficar mais nova. Se a gente puder mudar isso, né? Não é que não vai ter falhas no caminho. Lógico que vai ter, e todo mundo vai ter. Mas se a gente puder ensinar e compartilhar na prática, né? Não só na teoria. Então surgiu o programa Alicerce. É um programa que ele começou presencial, numa escola pública. Hoje ele é híbrido, ele é online para jovens de todo o Brasil e presencial em algumas escolas em Guarulhos, São Paulo. Como que funciona? É um programa que dura 3 meses. E durante 3 meses, 3 vezes por semana, trazemos mentores de várias áreas de atuação para contar a história de vida. São profissionais. Então vou trazer a Rô, vou trazer o Gui, vou trazer um cara de empreendedorismo, uma pessoa de comunicação, um arquiteto, um cara de games, para contar a história de vida, né, antes da profissão, e falar um pouco do mercado. Então, por exemplo, nas últimas semanas, a gente teve mentoria com o Luiz Pacete, que é editor de tecnologia da Forbes, teve mentoria com o Vabo, que é um dos principais nomes de oratória do país. Então, são nomes muito fortes que vão compartilhar com nossos alunos. E a grande sacada do Olhar de Bi, do Alicerce, é justamente essa, as people skills. Porque a gente percebeu que tem muitas ONGs maravilhosas trabalhando a parte técnica, mas é aquilo, tem um gap muito grande, como eu falei, tem muito desempregado e tem muita gente precisando de emprego, empresas precisando contratar. Onde tá? Esse gap aí não tá suprindo. E a gente percebeu essa habilidade comportamental. Porque quantas empresas e empresários eu vou falar, Bia, a gente tá contratando e tal, mas, eu entrevistei 20 pessoas, a galera não vem. Não se compromete, não sabe falar, não sabe se comunicar. Eu falei, meu Deus, e são pessoas boas tecnicamente falando, mas a parte comportamental não é trabalhada. E isso, gente, eu tô falando de profissionais meia boca, não. De profissionais eles bons, top, que não tem essa people skill. A gente percebeu ali a oportunidade. E esse programa já formou 300 alunos de todo o Brasil. A gente, na pandemia, a gente passou no programa da Ambev, que chama Voa. A Ambev tem um programa que capacita ONGs com as ferramentas de gestão da Ambev, que foi uma grande virada também. E fomos a primeira ONG a usar a metodologia ágil no terceiro setor. O que é a metodologia ágil? Que as startups usam para escalar, para crescer. E usamos isso no Olhar de Bi e conseguimos escalar o Alicerce nível Brasil. Fomos para online. E aí fomos a primeira ONG Alicerce pioneira e conquistamos o selo de excelência da Ambev, gestão, confiança e transparência da Ambev. E hoje o Alicerce ele é híbrido, né? Esse modelo para todo o Brasil. E agora, nessa edição que a gente está desse ano, né? A gente está na, acho que 8ª edição que a gente está agora. A gente está com 86 alunos de 56 escolas, 26 cidades, 14 estados. São jovens, ensino médio, um pouquinho recém-saídos. Ele vai de 15 até 20 anos. E qual que é o nosso critério de avaliação de seleção do Alicerce? O que a gente seleciona? Ah, essa matemática, português? Não. Vontade. Garra, brilho no olho. Como eu falei. Sangue no olho, né? Como eu falei, não somos só coitadinhos. Coitadinho, caramba. A gente ajuda quem quer ser ajudado. Ai, tadinho, vou dar uma oportunidade pra ele. Não, se você não quer, não vai dar. Gente, se nem Jesus conseguiu, tem livre-arbítrio, eu vou conseguir fazer uma coisa? Imagina. Poderia, Bia, por que você não faz um programa pra 1.000 alunos agora nessa edição? Poderia, mas será que teria 1.000 alunos engajados? Eu prefiro uma já de 80, mas são uns 80 mil ferrado. E não é por nada não, nossa galera é afiada.
fera pra caramba. E Porque uma galera... excelentes profissionais. Uma galera na prática, quer fazer, não tem tempo ruim, faz e acontece. Então, é um programa que eu sou muito apaixonada e a gente traz esse mix de vários profissionais durante os 3 meses. E após, quando acaba, nossos alunos entram na nossa comunidade alumni, né? Alumni do Alicerce. E eles não viram ex-alunos, viram embaixadores. E eles ganham um passaporte Alicerce da República Federativa do Olhar de Bia. Um passaporte físico mesmo, a gente fez. E eles têm esse papel de levar a mensagem do Alicerce. E depois do programa, tem as trilhas de desenvolvimento. O que é isso? Pô, fiz o Alicerce, tive uma mentoria com o Gui e descobri que eu quero trabalhar na área de marketing e comunicação. Adorei e tal, mas como vai ser agora? Então vai ter uma trilha focada nisso. E fizemos agora a nossa primeira trilha esse ano, foi a trilha de comunicação, foi de eventos audiovisual, nossa escola de eventos audiovisual, em parceria com o WTC, o Sheraton, que é a nossa casa aqui em São Paulo. Foi uma imersão de final de semana, onde ensinou tudo que funciona no mercado de eventos, audiovisual. E ao final desse final de semana, 5 alunos foram contratados já para mercado, já para a área. E essa é a ideia, de ter essa oportunidade. Então, esse ano vai ter a de empreendedorismo, vai ter a de mercado financeiro e de mercado de marketing digital. Justamente para trazer uma na prática e conectar. Então, e o maior diferencial, né, para concluir, assim, de tudo, Alicerce, beleza, Bia, bacana, tá, mas EAD por EAD tem todo lugar. E é real, concordo super. Nosso diferencial é o acolhimento, é a troca. Então, no Olhar de Bia, a inteligência emocional é uma das principais ferramentas de trabalho do nosso time. E a gente criou a figura do anjo. O que é o anjo? É um profissional da área da saúde mental, educação, inteligência emocional, que se voluntaria para acompanhar esse aluno durante o período aí de 3 a 6 meses. E, gente, isso aqui, de longe, assim, é o maior diferencial. Porque, pra vocês terem uma ideia, na última edição, a gente salvou do suicídio 3 alunos. É impressionante quando você começa a ter esse olhar, não só para a questão educacional, mas nas próprias empresas. Exato. Que você começa a perceber até pelo olhar, né, que a pessoa está pedindo ajuda. Total. É muito interessante quando você muda essa chave e você começa a olhar que o comportamento é o que gera a ação negativa em um monte de coisa e a pessoa está pedindo como se fosse me salva. É, isso mesmo. Sabe? Ela começa a fazer umas coisas diferentes para você prestar atenção nela. Tá grosso, tá faltando. Exato. Meu, Pode ir aquele atrás. Problema, sabe o problema? Aquela menina problema. Na verdade, pedindo socorro. Alguém me nota, alguém me olha. E isso, quando eu falo, gente, poxa, só de jovem, né? Vamos nas escolas pra você ver como que é o negócio. Muitas vezes quem tá pedindo socorro, a 99% das vezes, não são só os alunos. É a direção, é os professores. Sabe aquela professora grossa que tá pedindo socorro? Deixa eu ver uma ação agora, né? Recentemente teve o dia que foi decretado o dia do massacre nas escolas, né? Tava todo mundo. Escola particular, escola pública. E isso nível mundial, tá? Escola dos Estados Unidos também, aquela coisa. E a gente foi numa escola pública, que a gente tá começando um trabalho agora. E não teve aula esse dia, tava só uma reunião de conselho da direção e os professores. A gente ia começar um trabalho e fomos apresentar o Olhar de Bia. Foi super tranquilo, uma dinâmica, falamos do Olhar de Bia. E no final, quando a gente acabou, meu pai, muito amoroso naquele jeito dele, falou assim, mas vamos fazer todo mundo dar as mãos? E olha pro cara do outro lado, você é maravilhoso. Coisa idiota, falar que besteira e tal. Deu, assim, uns 20 minutos. Todos os professores em prantos. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Em prantos. Aí uma coordenadora falou, gente, peraí. Muito obrigada, vocês trouxeram a união de volta pra essa escola. Falei, mas o que a gente fez, gente? Nada, mas é isso. Como você quer transformar a vida de um jovem se o ambiente que ele tá nocivo? São os pais, é a escola. Então o jovem é nossa estrela, nosso foco, mas tem que trabalhar todo o ecossistema que ele tá inserido. É um negócio muito, muito profundo e muito baixo. Por isso que eu falo, a escala sim é nosso objetivo, mas não é só escala, é profundidade. É transformar gerações ali envolvidas. Essa é que é a grande pegada. É porque a gente tá indo na verdade, a gente tá indo no efeito esquecendo a causa. E a causa é exatamente isso. É aquilo que está ao meu redor. Então, eu tenho burnout, levando para o nosso mundo, que é o nosso corporativo. Mas o que está acontecendo? Por que está chegando nisso? Por que está chegando? Quem está fazendo chegar? Será que não é uma pessoa que também está com isso? Né? A gente falou tanto em líder, né? Será que não é um líder que está doente? E às vezes você vai tratar o seu funcionário com burnout ou que teve que ser afastado. E a causa está muito mais além, no seu presidente e aí por diante. Exatamente. Então, a gente está num efeito
nós estamos no efeito, quando a gente deveria ir atrás da causa. Real. Então, é essa visão do alicerce que eu acho bacana. Real, Né? Então, Incrível, você tem uma coisa que vai... Então, não é só eu dar a técnica. É que nem um dia eu falei da faculdade, ali no Capivara, eu falei que eu não falo mais isso aí, porque eu acho tanta besteira, só distancia de você, né? Você lê aquele negócio, parece que você ficou 30 anos. Um dia eu fiz uma soma de um cara que tava falando, eu falei, nossa, ele começou a nascer, porque ele tinha feito tanta coisa. Que elas estão é verdade. Eu cheguei, fulano, dá uma revisada aí no seu CV, que tá meio esquisito. É verdade. Mas você se distancia da pessoa. Você mostra uma superioridade desnecessária. O LinkedIn tá lá pra saber. Ninguém tem que saber. Imagina se a gente ficasse falando que a gente já tinha feito. Que preguiça. Aqui. Que preguiça, exatamente. Preguiça disso. E isso traz que você consiga ver só aquele cara que tá lá. Mas será que não é aquele cara que tá lá que tá com problema? Que tem aquele baita e aí por embaixo. Que as empresas que a gente vê hoje com alto índice de turnover, de tudo isso, né? Você vê que é realmente a importância do reflexo de uma liderança, né? Como a cultura é pautada em cima do founder e do líder. Realmente, quando é um cara agressivo, um cara pra apontar. Você vai ver toda a cultura da empresa é agressiva. É agressiva. Aquela coisa de jornada. Você fala assim, caramba, por que todo mundo é tão agressivo? Por que a rotatividade é tão grande? Claro, a liderança sim. Então não tem como você separar uma coisa da outra. A alta liderança. Ainda mais quando a gente fala agora de startup, talvez empresas multinacionais, empresas centenárias, diferente. Mas como startups tem muito tem muita essência do founder ali envolvido, o fundador, é muito pautado. Então, gente, é muito importante essa coisa, como a Rô disse muito bem. Quando acontece altos índices de burnout, quando é empresa, vamos ver como tá esse topo, porque não adianta a gente mudar a estratégia lá embaixo, é muito top-down. É totalmente top-down. Então, quando a gente, por exemplo, quem decide que o Olhar de Bia quando a empresa decide investir no Olhar de Bia, 99% das vezes são os CEOs e fundadores que decidem. É top-down. Porque por mais que a pessoa venha de baixo, se a empresa na alta liderança não tiver essa noção, essa consciência social, não tem como. Não adianta. Não tem como. Não adianta. Não tem efeito. E duas perguntas, né? People Skills, se você puder explicar um pouco melhor o que é. Boa. E como que os alunos conseguem... Você falou 86, né? Vocês fazem esse crivo e tal, mas eles têm que se inscrever? Como é que funciona Legal. isso? People Skills é um termo que eu usava, a gente fala muito soft skills antes, né? E na Link, a faculdade que eu faço, na primeira reunião que eu tive lá, eu falei, Bia, a gente não fala soft skills aqui. Eu falei, é de people skills, porque de soft não tem nada. E quando a gente fala soft, parece que é uma coisa suave, é uma coisa que é menos, é frágil, né? Soft, assim, é soft, tranquilinho. Mas é saber lidar com pessoas. E o que são as people skills hoje? É oratória, comunicação, resiliência, paciência, saber lidar com as emoções, com sentimentos. Tudo isso, quando a gente fala de autoconhecimento, né? Falando agora nos termos em inglês, é uma inglesada muito que a galera gosta, mas social awareness, self-awareness, toda essa questão de ter esse awareness, autoconhecimento de você e de onde você é inserido, é lidar com pessoas. E pessoas lidar com você e lidar com outro. Então tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto muito. Simon Sinek que escreveu o Golden Circle, né? Que fala muito do círculo dourado, do porquê. E ele tem um livro que começa pelo porquê. E tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala assim: clientes são pessoas, colaboradores são pessoas, investidores são pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, você não sabe lidar com negócios. E é exatamente isso. Então, são pessoas a base de tudo. Então, por isso que a gente fala tanto disso. E no Alicerce, nossa seleção é um processo seletivo que os alunos se inscrevem nível Brasil. É um formulário, desde coisas básicas dele. Mas tem que fazer uma redação, colocando por que ele quer fazer o Alicerce. Um vídeo por que ele quer fazer, para até desenvoltura, testar. E tem uma entrevista individual 1 a 1. Nosso time, que é essa parte de educação, inteligência emocional, entrevista ele e analisa nessa entrevista justamente isso. O quanto ele tá preparado, o quanto ele tem um perfil de se dedicar, de sangue no olho, dedicação. Se ele está realmente apto naquele momento de se dedicar para algo a mais e vai se absorver da melhor forma. E faz várias dinâmicas e testes que a gente consegue chegar nesse ponto. Então, não é qualquer um entra. Então, por isso que é uma coisa muito legal no Alicerce, que isso eu admiro pra caramba no nosso time, que nossa curadoria e nosso filtro é muito bom. Então, a galera que entra é a galera muito já na pegada, já filtrada. E isso coloca de uma forma horizontal, que todos os alunos têm o mesmo perfil no sentido de vontade de fazer e a troca é muito rica. Então, isso é muito bacana. A equipe fica mais... Exato. Eu falo umas coisas para os meus aluninhos também, naquele projeto de vida, não seja café com leite. E eu falo isso para os meus filhos. Exato. Porque o ser café com leite é terrível. Não que você tenha que ser, eu sou o top. Se você não quiser ser
O top, tudo bem você ser abaixo, ok, mas não esfria, sabe assim? A Bia tem a merda, né? A merda. Pode falar que você... A merda, é verdade. Eu falei naquele dia engraçado, todo mundo deu risada, é verdade. Que eu falo assim, né? Fala, gente, que uma parceira nossa de inteligência emocional, ele fala, né? Que a merda é quentinha. Gostoso, tá quentinho, tá gostoso, confortável, aconchegante. Mas você tá na merda, meu. Sai dessa merda. E é muito isso. Aquela coisa, gente mediana, coisa tão chata, né? Médio. Aquela coisa média. Aquela situação. Até o Thales falou, assim, meu, é muito triste falar isso, né? Meu, pra você ser muito bom no Brasil, você precisa fazer muito. Porque tem gente média. E é real, e é verdade. Se faz um pouquinho a mais, destaca. Ó, que louco, que triste, porque todo mundo é mais ou menos. Vou fazer o trabalho aqui das 8 às 6, porque o meu chefe pediu isso, é isso que eu vou fazer. E, gente, uma coisa assim, quando você se entrega mais o seu trabalho, o over delivery, não é pro seu chefe estar fazendo, é pra você. Pra você, é a sua carreira. É você que tá pautando. Mas eu vou trabalhar mais pra não tô ganhando mais. Vai nessa. Vê. Qualquer grande líder que eu conheço não fez o que tava pautado pra ele fazer, fez mais. Então, eu não tô falando assim, claro, tô falando de equilíbrio, não é fazer não é isso que tô falando. Mas, sério, eu vou fazer um pouco a mais, dar um pouquinho mais de pensar toque. Um passo a mais ali. Eu sempre falo isso pros meus filhos. Se você vai tirar essa xícara, tira as 3. Isso você entendeu? Tem uma visão maior. Sim. Que alguém vai ser beneficiado. Exatamente. E não importa quem, você fez uma atitude. Exatamente. Sim. Então, é isso que às vezes eu acho que falta para levar para profissional também, né? Não é só falar para os jovens. A gente, na minha idade, por que no meu tempo era melhor? Por quê? Você acha que no meu tempo, imagina uma Rosângela com 22 anos, casada. Imagina o Daniel. Casada com os desejos de Natal já? Eu era Meu casada. Deus do céu, gente. Que loucura, né? Imagina, o Daniel é um santo. Tem um amigo meu que fala assim, Santo Daniel, porque realmente é o marido que eu precisava. Eu não tenho, você viu a loucura muito que eu vivo, né? Ele tá na dele, ele tá na dele. Isso é real. Então, mas eu busquei isso. O universo você joga, Deus dá. Eu queria uma pessoa que casasse comigo, mas que não precisasse mudar. É verdade. Que eu nunca vou mudar. Você acha que eu vou mudar agora? Com 60, imagina, a sua tendência é piorar. Pode mudar, pra pior. Pra pior, que agora, mais ainda agora que eu vou ser terapeuta. Você é como vinho, vai ficando melhor. Mas você tem que parar. Eu acho que as pessoas têm que parar com essa história. Até a conjunção é diferente. Eu preciso olhar o Gui, eu preciso olhar a Bia como professores para mim. E vocês talvez me olharem como os meus erros e como os meus desacertos servem para vocês. Essa é a grande troca. É verdade. E se eu não for atrás de vocês, eu tô ferrada. É verdade. Como é que eu vou conseguir estar aqui falando aqui? É verdade, é verdade. E é uma coisa, é um ponto que nossa geração, é uma coisa que eu provoco muito com a galera jovem. Nossa geração, a minha geração Z, é uma geração muito ignorante. No sentido de assim, eu sei mais, eu vou ensinar. Eu quero militar, porque você sabe disso. Gente, sério mesmo que eu vou mudar minha cabeça da minha avó de 86 anos sobre feminismo? Sério mesmo? Eu sou feminista, claro que eu sou. Mas na época dela, não é nem questão de machismo feminista, era cultural, era tradicional, era totalmente diferente. Agora eu sou sabichona, eu sei de tudo, agora é jovem. Não, vó, você tá errada, você tá fazendo isso, tá falando. Sério mesmo? Por que eu não abaixo a bola e aprendo com ela? Então, até, né, as startups falam muito isso. Tem que ter mais, chamar pra mesa os cabeças brancas. Que aprender com o que tá fazendo há muito tempo, gente. Claro, é a troca constante, mas baixar a bola. Essa geração é muito sabichona, muito, sabe de tudo, sabe o tempo todo. Aí depois chat GPT, então, sabe de tudo mais ainda. Então, baixa a bola, nem é você que sabe, é o chat. Então, fica quieto. Ô, Bia, a gente tá chegando no finalzinho agora. Vamos fazer um Bia 2. Bia 2. Como que as empresas podem participar? Perfeito. E aí depois a gente falar sobre a palavra, né, que a gente sempre tenta trazer, e a dica também. Perfeito. E aí você vai falar com um monte de empresa, o Alicerce vai crescer, mas ainda eu já posso... Uma das empresas é o Wiser, que já tá com a gente em casa. Eu aprendi uma coisa, quando você quiser uma coisa, você pede ao vivo, que a pessoa não pode falar não. Já tô pedindo aqui, ó. Já tá registrado. Aí, Bruno. Já tô falando, entendeu? O próximo café você vai falar do Alicerce. Exatamente. Mas, gente, pra mim é uma honra muito a gente estar falando tudo isso aqui. Acho que esse é o momento do mundo agora. Como a gente falou muito bem, fazer o bem não é mais bonitinho, é necessário. E o social dá lucro. E muitas vezes uma empresa que tem um core business, uma área totalmente diferente, não sabe fazer o social. E o Olhar de Bia tá pra ir, não pra terceirizar somente, mas pra construir em conjunto. E eu tenho certeza que a gente pode gerar um impacto muito maior. Então, nossas redes sociais, né, do Olhar de Bia, @olhardebiaong, nosso Instagram. O meu Instagram, pessoal, bia.martins, com 2 R's, eu coloco muitos conteúdos lá de presença social, terceiro
setor como um todo. Nosso LinkedIn também é Olhar de Bia, site olhardebia.org.br. Pode procurar, mandar mensagem pra gente, estamos à disposição. E ter certeza que juntos a gente pode não só criar as melhores empresas do mundo, mas as melhores empresas para o mundo. E essa é a nossa missão. E aí no site tem como participar. Sim, tem tudo lá, gente. todas as informações. Legal. Tá lá, A você gente já vai pode colocar levar. Isso. Você já pode levar na para o ar. descrição. É isso. na descrição. Todos esses os arrobas, né, que você falou, a gente coloca aqui na descrição. E qual palavra que a gente vai colocar pra quem assistiu até aqui, até o final? A Bia fala. Posso sugerir lá? Eu sei que é meio clichêzona falar, mas pra mim faz muito sentido isso hoje, é o que eu falo muito, propósito. Né? Acho que é essa... Eu sei que é clichê falar propósito, mas pra mim, tudo isso que a gente falou, o propósito não é a missão do Olhar de Bia. O propósito é conectar, o propósito é transformar, o propósito é estar aqui nesse dia a dia, sabe? Então, pra mim, propósito que me move todos os dias, com certeza. A minha palavra seria propósito também. Sério? Por quê? Sim, verdade, Ai, que não é legal. brincadeira. Conectadas, Porque, tá? na verdade, eu falo propósito porque eu fui convidada para falar sobre projeto de vida. E as pessoas têm como projeto de vida o projeto profissional. É. E eu desconstruí. O propósito te leva a ter um projeto Exato. de vida que te leva a ter uma Perfeito. vida profissional. Né? Então, Excelente. não é... Ai, meu propósito é ser médico. Eu ouvia isso. Comece pelo porquê, como eu já falo, comece pelo propósito. Não, qual é o seu propósito? Né? Às vezes é tão simples. Seu maior propósito é respirar. Que louco, não é verdade? Para de respirar para ver que você consegue. Não é? Então, é muito diferente. Então, o propósito muda você. É verdade. Se você não tem um propósito, você não tem um projeto de vida e você não vai ser um bom profissional. Porque você não sabe quem você é. Você não sabe nem o que você quer. Você não sabe qual é o seu propósito aqui. É verdade. Ou você vê que você é só pra comer e dormir. Jesus amado, eu Que falo vida assim... triste. Gente, meu Deus do céu, se eu chegar com 80 anos e tiver história pra É contar... verdade. Às vezes a pessoa fala assim, você vai escrever um livro? Vou. Vou escrever, já escrevi 2, vou escrever mais um. Mas eu quero que seja alguma coisa que não seja uma ajuda. Ai, eu vou fazer um livro de autoajuda. Não, não é. É um livro de histórias. Que possa começar com Era uma vez. Aí começa de novo Era uma vez. Porque a gente se reinventa. É verdade. A gente, e indo mais fundo, ainda quando eu repeti para aquela moça sobre a morte, quantas vezes a gente morre na vida? Quantas vezes eu falei assim, você fala assim, eu quero que... Fulano tá morto para mim. Você não matou ele? Então, não existe morte. Existe uma probabilidade de você contar várias vezes Era uma vez. É verdade. Então, propósito. Muito bom. Sensacional. Excelente. Eu não mudaria, não. Propósito também. Eu acho engraçado quando você pergunta, às vezes, quem é você, por exemplo, a pessoa se responde como, eu sou engenheiro, tal. Sim. Putz, que... Sempre. Que triste, Era isso que eu né? fazia a vida Né? inteira. É isso mesmo. Mas isso acontece bastante, né? Eu acho que falta um propósito É. pessoal. Eu já contei, né? Que uma vez eu falei, quem era eu? Eu falei, filha do seu Celso, da dona Lourdes, mas que todo mundo ficou assim, num congresso. Quer dizer, E quem é? quem é você? Ai, coitada, ela não tem instrução, ela não tem faculdade, né? Então, Coitados. aí, porque você tem que ser alguém para ser Sim. um profissional. E agora falando com a idade que eu tenho, que é diferente de vocês, talvez não tão, mas quando você leva um sobrenome de uma empresa, quando você sai dessa empresa, você morre. É verdade. É muito rápido. Porque vira a Rosângela da tal. Eu nunca Bia me Data. coloquei. É isso mesmo. Eu sempre falo, Rosângela Mendes, da empresa fulano. Sim. Então, eu trabalho... Isso, eu fiquei sabendo, porque por muito louco, eu fui da primeira turma da faculdade de Memorami, imagina. Sério? Sério? Caramba! E eu tinha uma professora que ela falava assim, conserve a sua marca, o seu propósito. É isso. Perfeito. E depois você pega o propósito da sua empresa. É isso. Então, eu tenho escrito na minha mesa o meu propósito. E eu tenho um propósito com 60 anos. Ainda tenho um propósito. Porque você está, você não é, né? Não, você não tá nada. Você não tá nada, você nem é dono desse corpo, caramba. É verdade. Você é o quê, né? Você tá pensando que eu tô falando com quem? Com porca nenhuma. Nenhuma, todos nós vamos... É verdade. Bom, pessoal,
propósito, então, escreve aqui. Bia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme te conhecer. Obrigada. Uma honra te receber aqui também para encerrar a primeira temporada. Nossa, Que honra. Que honra, Encerramos adorei, com chave de ouríssimo. adorei. Uma honra, vamos juntos. A Bia realmente é um ser. Eu não tenho ela como uma jovem. Ela é um ser que resolveu que pode mudar o mundo. Sim, e tá mudando. É o mundo, não é o mundo. É o mundo que ela vê. É isso mesmo. É o mundo do olhar de Bia. Porque às vezes a gente quer mudar o mundo e não consegue mudar nem É isso. de Começa casa. Né? Começa o primeiro pequeno. passo. E tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, isso aí, é uma frase ótima. Bia, muito obrigada por ter atendido. Amores. Tá bom? Adorei. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, quanto a gente, né? E a gente se vê na próxima temporada agora. Isso aí. Curte aqui, deixa seu like, compartilha com quem você acha que pode se interessar também. E até a próxima temporada. Até a próxima temporada. Até.